Boa noite a todos. Vamos começar mais uma conversa fraterna hoje. Que bom a gente poder, nesse dia que comemoramos a independência do Brasil, estarmos aqui unidos, todos falando em prol ao bem de todos, né? Que no nosso país, um país abençoado, o país escolhido para o Evangelho da pátria, que nós possamos realmente fazer sentido esse papel, né? De sermos os que vai conduzir à luz as pessoas que estão vivendo nas suas sombras, porque sombras é uma coisa que todos nós temos. Não é só as sombras das causalidades do mundo, dos interesses dos governos, dos poderes, né? Que nós sabemos que quem entende a espiritualidade, quem é espiritualista, sabe que a sombra está envolvida em tudo. Ela projeta no plano espiritual tudo aquilo que nós projetamos aqui no plano carnal. Só que no plano espiritual, eles estão 50 anos à nossa frente em tudo, na parte que chamamos de umbral. Nós temos que entender que a tecnologia deles é melhor, que tudo é planejado antes deles obsidiarem, deles terem uma possessão sobre pessoas encarnadas, para que o plano deles se realize. E qual é o plano dessas pessoas? É o mesmo dos encarnados. É o poder, é a ganância, é o egoísmo, é a guerra. Então nós temos que entender que, segundo Jesus nos ensinou, que um dia todos nós vamos viver e ter Deus em nós, no Espírito. Então nós precisamos realmente compreender que não há razão para ter medo. As pessoas, na verdade, elas sabem de tudo que é correto. As pessoas, elas sabem o dever de cada uma delas, mas, na verdade, todo mundo grita pelo direito. E hoje o grito é de liberdade. Mas o que é liberdade se você não tem paz? Mas paz em que sentido? Em si mesmo, na sua forma de viver, na sua forma de se relacionar com o mundo, com a família, principalmente com a família. E é nesse meio que existem muitas mágoas. Como diz Chico Xavier, a família ele é um território que é minado o tempo todo. Porque aí, neste campo, são colocadas as verdadeiras e mais concretas situações de ensinamento para cada um. Pode ver que muita gente vive mais fora de casa porque se dá bem com as pessoas de fora, se dá bem com os amigos, se dá bem com pessoas de muito longe, menos ter que aturar as pessoas dentro de casa. E isso nada mais é do que são consequências das mágoas. E Santo Agostinho, lendo o livro que é a Cidade de Deus, me deu uma amostra muito grande nesses dias de como lidar com as mágoas, né? Porque, na verdade, Santo Agostinho também era uma pessoa que trazia muita mágoa dentro de si antes dele se converter. A palavra conversão, né, nós sabemos que vem dos cristãos, dos evangélicos, e, na verdade, nada mais é do que uma aceitação da realidade, da verdade. Então, quando eu aceito a minha realidade, eu compreendo a minha situação, eu sei que a minha verdade só pertence a mim e não cabe a ninguém resolver por mim, não cabe a ninguém decidir por mim. Então, na verdade, quando eu consigo me administrar, saber remanejar e entender as sombras que existem dentro de mim, aquilo que me dá medo,
que me tira o prazer de viver, que me faz sentir incapaz das coisas. Nós vamos eliminar as sombras? Não. Na verdade, nós temos que aprender compreender o que é essas sombras, saber trabalhar cada uma delas a cada situação e provocar em mim o senso de liberdade. Eu posso me equilibrar. Eu sei que nem tudo eu vou estar totalmente equilibrado. Então eu não vou me culpar, eu não vou culpar ninguém, eu não vou procurar culpados. Que muito nós vemos nisso. Então tem uma frase de Santa Mônica que ela diz assim: não há razão para ter medo. Ouça o silêncio em você. Não tenha medo de ouvir você, das coisas que você pode ouvir que grita dentro de você. Então muitas coisas que elas estão gritando, que exigem reparos em você, você acaba se distraindo porque você acha que é muita coisa para você. Aí nós saímos para a rua em busca de amigos, de pessoas, de bares, de lugares que vai distrair a minha forma de ver e eu vou viver nesse barulho que vai triunfar sobre mim. E quando eu não estiver nesse local de barulho, o silêncio vai gritar muito mais dentro de mim. Porque eu vou querer renegar, eu vou querer me isolar. E às vezes se isolar não é ficar sozinho. A partir do momento que eu entro em qualquer situação que me tira da minha realidade, da minha verdade, eu estou me isolando. Eu estou tentando me proteger numa outra forma de ilusão, numa outra forma hipnótica. Então, Santa Mônica dizia que a nossa vida, nós não devemos temer de conhecer a verdade nela e ouvir nosso silêncio, porque nós somos como uma concha frágil, que ela é temporária, mas além de ser frágil, temporária e quebra, nós temos que entender que há algo mais que vive dentro de nós. E que isso que vive em nós não é temporário, não é frágil e é eterno. Então ela diz mais ainda, que nós já estamos vivendo a vida eterna. Porque muitas pessoas acreditam que você só vai viver a vida eterna quando você morrer, quando o seu corpo falecer. E aí, as pessoas como não acreditam que não tem espírito, não tem alma. Então, quer dizer, vida eterna para quê? Se morreu, acabou. Então é bacana nós termos que entrar nesse sentido de diálogo da espiritualidade, do espiritismo, que nos mostra que a vida continua e que ela é eterna e que nós estamos passando no corpo físico não significa que deixamos de ser o que somos e que não seremos ainda o que somos, mas podemos continuar sendo melhorados, melhorando a minha forma de entender, a minha forma de sentir, a minha forma de concordância entre aquilo que eu penso e aquilo que o outro pensa. Saber que o que eu imagino vai muito daqueles complexos que eu carrego dentro de mim. E muitas vezes aquilo que eu olho e imagino não tem nenhum sentido com o que eu trago para o meu complexo, que são aqueles conhecimentos internos que às vezes estão equivocados. Então nós temos que entender que, mesmo encarnados, nós estamos caminhando pela vida eterna. Não é que nós vamos ter a vida eterna. Nós já estamos na vida eterna. Então, ela nos lembra bem que a gente não se deve se sacrificar por
algo em declínio ou alguma situação em declínio. E muitas vezes nós lutamos barbaramente por uma coisa que já acabou, que já está caindo. E Chico Xavier diz que até é bom, muitas vezes, uma situação dessa na nossa vida é como uma árvore na natureza que tem tempos, ela vai entrar em declínio para que novas folhas, novos ramos venham a brotar, mas de uma forma melhor, mais forte, mais resistente pelo tempo. Porque às vezes nós somos frágeis demais. E nós também não aceitamos isso. Mas por ser frágil não significa que o espírito desse ser, ou meu, ou de qualquer um, seja frágil. É a nossa forma de ver. É a nossa forma de sentir, é a nossa forma de pensar. Então, às vezes, quando tem algo em declínio que você acha que está perdendo e você tenta de. Você já está sofrendo, mas você vai usar mais energia, mais força para tentar segurar uma coisa que precisa sair da sua mão. Mas você não compreende que às vezes, como diz no popular das pessoas, o pepino saiu da sua mão. E você corre atrás para pegar ele de volta e segurar e falar, não, é meu. Não, tudo é intemporal, impermanente. O que não é impermanente é o nosso ser, a nossa vivência. Ela é eterna. Mas as coisas, elas são cíclicas, elas mudam, como o tempo na natureza, como as estações de um ano. Veja que as estações do ano, elas mudam, independente de quem quer que seja. Elas vêm, elas retornam, elas vão, elas passam o tempo que tem que passar, elas não adiantam. Agora, quem que danifica, quem que prejudica tudo, né, em cada situação? Somos nós querendo transformar as coisas que às vezes estão fora do tempo. Eu sempre falo que Jesus, quando ele caminhava e ele falou, né, para os discípulos, vejam essa figueira. Dizem que ele amaldiçoou a figueira, mas não é assim, porque Jesus sabia que tudo dá no seu tempo. Que tudo vai dar seu fruto no seu tempo. E ele sabia que aquela figueira, naquela época, não ia dar fruto. Mas, na verdade, o que ele quis dizer com isso é que nós, que somos filhos de Deus, e como está nas Escrituras, também somos deuses, quando as pessoas nos procuram para um conselho, um auxílio, uma ajuda, nós não podemos ser como a figueira que só dá fruto uma vez por ano. Nós temos que dar frutos o tempo todo, porque nós somos seres animais, instintos e espíritos que têm instinto e espiritual. Inteligência e instinto espiritual. Então nós podemos raciocinar a todo tempo, nós podemos auxiliar a todo tempo, nós podemos compreender a todo tempo, porque a inteligência e a verdade que é Deus está em nós, na nossa consciência, o tempo todo. Nós não somos inconscientes como as pessoas querem nos fazer acreditar que somos. Nada é inconsciente no universo. Um espírito não é inconsciente. Tudo está introduzido em nossa consciência para que venha aquilo que nós chamamos de inconsciente para o nosso externo e nós termos essa caminhada humana usando os instintos espirituais e o conhecimento espiritual que é Deus. É assim nós chamamos. Mas nós estamos sempre preocupados com ter
que é a ganância, o poder, a arrogância, o egoísmo, o ego, como várias vezes eu já disse aqui. E nós nos esquecemos de nos portar de uma forma no bem, que faz com que nós tenhamos paz em nossas decisões, que nós tenhamos equilíbrio em nossa caminhada. Porque quando você faz algo que você sabe que é certo, mesmo que para outro deixe de ser certo ou correto, você não se incomoda. Você faz aquilo que precisa ser feito. É como naquele filme A Cruzada, quando ele descobriu que ele foi tentar ir para Jerusalém, provar para Deus e tirar a mulher dele do inferno, porque ela tinha, né, se suicidado. Entender que ele descobriu que a melhor coisa é não ser ninguém, apenas ter paz consigo mesmo. Não ser rei de nada, não ser líder de ninguém, não ter igreja em nada, não ter poder em religião nenhuma. Ele tem que ser livre em si. E não se meter na guerra que os outros criam em si, os conflitos que os outros criam em si. Então, não se sacrifique pelo declínio. Porque o homem, ele é o que ele ama. Se ele ama a terra, ele vai ser da terra. Então entenda o que é ser da terra. É tudo isso que nós estamos vendo hoje. Guerras, fome, doenças, epidemias. O que é que cria tudo isso? Você acha que é a natureza que impõe isso a nós? Ou somos nós que estamos saindo daquele caminho, criando marginais para o que cada um fazer o que pensa, como quer, do jeito que tem razão de fazer, gera conflitos, distúrbios, desencontros, desarmonia e infelicidade. Então, se você ama Deus, você será de Deus. É assim que Santa Mônica diz. Porque o Santo Agostinho chegou a essa conclusão. Que a mãe que ele teve, ensinou para ele que nada nessa vida que é material merece que você sofra por ela. Então, o fanatismo humano faz com que a gente acredite que nós temos que sofrer, que nós temos que lutar, que nós temos que buscar. Ah, sim, precisamos no trabalho manual, material, para a sustentação do nosso ser, da nossa família, sim, mas a vida não é isso. O que os espíritos nos ensinam é que, além do trabalho manual, material, que nós precisamos passar, que vão nos colocar com pessoas que precisamos nos encontrar, que precisamos nos alinhar, aí vem a necessidade da nossa cura e desenvolvimento pessoal, individual. Veja só, não enlouquecer-se mais com aquilo que nós chamamos de difícil. Porque aquilo que é difícil é natural a todos, o trabalho é natural a todos. Então, nós temos que saber que não há paz sem a verdade. E a verdade é os dons de Deus. Hoje está difícil falar sobre isso, eu sei que é difícil. Esse momento nos permite conversar, saber um pouquinho mais sobre como encontrar um pouco de paz dentro de mim, quando eu sei que eu não preciso ser cobrado por ninguém, apenas eu tomar uma atitude agora. Olha, sabe o que é? Eu vou mudar. Eu vou fazer diferente. Eu não vou mais
chorar, eu não vou mais me estressar, eu não vou mais... Tô cheio de problemas, tá? Mas eu vou pôr num papel cada um deles e vou tentar resolver cada um deles da forma que eu posso. Se eu não posso, eu vou procurar alguém que possa me aconselhar, em que eu possa conversar, em que eu possa abrir a minha consciência para o que é correto, porque eu sei o que é correto. Agora, tem pessoas que não querem mudar. É a mesma coisa que você vê uma família que tem 6 filhos, 5, todos eles estão bem encaminhados, mas tem um que ele quer viver de ilusão o tempo todo, e você vai conversar com ele, ele não se incomoda. E por quê? Porque ele acredita que para ele está bom assim, não chegou a hora dele mudar, e ele está pouco se lixando para os outros. Ah, mas ele causa distúrbio a todos os outros? Ele causa, mas para ele não importa. Importa a verdade dele. Mas um dia ele vai se deparar com a verdade e ele vai entrar em aflição. Porque nessa vida a gente vem para se modificar, se preparar, para criar força, como eu já disse. Para quando situações aparecem, a gente saber como se portar diante delas, né? Então veja que o Chico Xavier disse assim que se a mágoa lhe bate à porta, entorpecendo-lhe a cabeça ou paralisando-lhe os braços, fuja da intoxicação da consciência enquanto pode. Então ele já deixou, através de Chico Xavier, o André Luiz deu essas dicas, para que nós não deixamos que a intoxicação da nossa consciência nos leve mais para baixo. Porque sempre ela vai dizer, você não consegue, você não pode, não vai dar certo. E nós temos que entender, é como uma pessoa mais velha quando chega uma pessoa mais nova. Ele fala assim, olha, eu já passei por isso, eu acredito que se fizesse assim seria melhor. Dificilmente as pessoas mais novas acatam aquilo. Porque elas precisam, na verdade, passar por experiência. É que as pessoas mais velhas, elas não querem que você enfrente uma situação que ela já enfrentou. Mas a pessoa mais velha, mesmo por amor e querendo fazer isso, está errado. Porque ela não vai deixar como você, como eu disse, uma árvore, uma planta que está no tempo, cria a sua própria força. Então nós temos que compreender isso. E ele diz também, né? Se você está doente, atenda ao corpo enfermiço, na convicção de que você não é com lágrimas que vai recuperar o relógio defeituoso. Então, sempre a responsabilidade é nossa. Nós temos que cuidar, procurar os médicos, tomar os nossos remédios, mas entender que a nossa consciência, o nosso pensamento, completa o tratamento para a nossa cura. Que o nosso corpo responde àquilo que você pensa, à emoção que você tem, à aflição que você tem, o medo que você sente, o sentimento que está pairando sobre você no momento. Então veja que são muitas coisas que a responsabilidade é nossa e que nós precisamos aprender a dominar isso tudo para que a gente possa ficar bem. Então, se você errou, busque reconsiderar a própria falta, reajustando o caminho sem vaidade, sem ego, sem preocupação com o que os outros ou o mundo pense. Mas quem tem que se sentir na situação confortável e a decisão de fazer é sua. Reconhecendo que você não é o primeiro nem será o último a encontrar numa conta desajustada algo que precisa ser corrigido. Então veja que todos nós temos algo. Mesmo aquele que se diz santo, que se diz bonzinho, se você for vasculhar no seu baú hermético, você vai descobrir coisas que você vai se assustar. E aí você vai, como diz aquele desenho, né? Você vai atrás do herói e você acaba descobrindo que o herói é um grande vilão.
e que você perdeu muito tempo na sua vida seguindo o herói que não existia. Então, se você caiu também em alguma coisa que vocês chamam de tentação, vamos simplificar assim, levante-se e prossiga. Na tarefa que a vida assinalou a cada um de nós, e na certeza de que ninguém resgata uma dívida sem ser que precisa ser resgatado, não existe. Cada um só vai colher o que plantou. E se você está passando por essa situação, e se na situação você errou novamente, é você que vai ter que tomar a decisão de ver aonde você está errando. Ser sentimentalista demais, ter um emocional muito exacerbado, não saber ouvir, falar sem pensar. É assim que as pessoas dizem, mas você sempre fala aquilo que você já pensou. Você nunca fala sem pensar. É que isso já está dentro de você há muito tempo. Ah, mas eu realmente não pensei. 2, 3 vidas talvez você já venha pensando e agora saiu. Mas aí nós usamos aquela defesa, né? Ai, falei sem pensar, eu não queria falar isso. Mas na verdade, nós só colocamos para fora aquilo que já está aqui dentro há muito tempo no nosso consciente. Então nós temos que entender que ninguém vai pagar a dívida de ninguém. E que sua dívida é uma dívida que você pode acreditar, como uma vez numa palestra eu citei Carlos Augusto Henrique, um escritor, que ele disse para o pai dele assim: pai, a coisa que mais me dói é saber que alguém vai para o inferno e não tem que sair mais de lá. Não pode sair de lá. Aí o pai dele é muito inteligente e disse para ele assim: filho, é um engano seu. Nós podemos sair do inferno a qualquer momento, a decisão é nossa. E isso é muito bonito. Porque senão realmente ninguém conseguiria sair desse tormento interno que nós chamamos de inferno. Que é os nossos tormentos internos, a nossa mágoa o tempo todo, é que não nos deixa ter paz e ver a verdade de cada um de nós. Então, também tem outra coisa, se pessoas ou amigos desertaram, pense naquilo que eu falei lá atrás. A árvore que por vezes necessita da poda, a fim de renovar a própria existência. Então, às vezes, tem pessoas que passam pela nossa vida, elas passaram para nos ensinar algo, ou para receber algo de nós, para fazer uma troca, e elas deixam a nossa vida. E, consequentemente, vêm outras pessoas, novas necessidades, para que nós possamos crescer, se fortalecer e nós ajudarmos os outros também a crescer e a se fortalecer. Veja que bacana, a fim de renovar a própria existência. Então é natural a vinda e ida de pessoas em nossa vida. E se você possui na família um ninho de aflições, como eu já disse, é forçoso anotar que o benefício da educação pede a base da escola. Então todo mundo tem a família que precisa. Todo mundo tem nas famílias as pessoas que vão educar cada um da sua forma a você. E se coloque também nessa família que o seu jeito, a sua forma de ser vai educar as pessoas, porque elas também precisam de você na família. Porque você vai sempre transmitir algo, você vai ensinar algo. Só que aí todo mundo quer viver isolado, quer se separar, não se suportam, não se aceitam, se agridem o tempo todo, não tem convivência mútua de jeito nenhum. Pode ser o pai com os filhos, a mãe com os filhos, o papai com a mamãe. Aí as pessoas se dividem cada um para um lado. Então, nós temos que saber que a família é o benefício da educação e a base da escola em cada um de nós. Então, tudo começa na família. Veja que até uma pessoa que
vem, nasce, é levada por uma doação, né? Ela vai para um núcleo que cuida das crianças e essa pessoa também precisa de uma família. E geralmente ela vai para a família que ela está inserida e ela precisa daquele tipo de família, daquele tipo de pessoas que vão orientar e dirigi-las. E ela vai ensinar também muito a essas pessoas que vão até o orfanato, vão lá e adotam essa criança e tratam ele como filho. E pode ver que muitos desses filhos, depois quando crescem, criam uma revolta contra os pais que os adotaram. Muitas histórias você vai ver assim, você vai ouvir assim. Você vai ver que as pessoas se revoltam contra aquelas pessoas que foram lá adotá-las. E essa revolta vem de onde? Aí você acha que essas pessoas foram adotar essa criança porque não tem nada com ela, são apenas pessoas caridosas? É engano seu. Então a revolta já vem de outras vidas. Esses pais foram os pais que falharam com essa criança e também não puderam ter diretamente do seu próprio núcleo essa criança, então eles vão buscar de uma outra forma, que essa criança nasceu numa outra circunstância, de uma outra maneira, foi parar no orfanato para que eles fossem buscá-las. Então, infeliz a criança que é jogada no orfanato. E também dizem que esses pais que são felizes por adotar, sim, porque são buscar aquilo que eles precisam como corrigenda. Olha que interessante. Essas pessoas que adotam precisam daquela criança. Eles acham que eles vão ajudar, que eles vão corrigir, mas na verdade é eles que vão se corrigir, educando, dando um lar, dando amor a essa criança. E às vezes no futuro, essa criança vai se rebelar contra elas. É muito interessante isso, né? É muito interessante. Então, se você sofrer prejuízos materiais, recorde que em muitas ocasiões a perda do anel é a defesa do braço. Então, às vezes é melhor você perder o anel do que o dedo ou o braço. Então nós nos lamentamos muito por perda das coisas e às vezes essas coisas elas vêm nos ensinar. Ou ela vem fazer com que o nosso ímpeto se abaixe para que a gente entre em equilíbrio e compreenda o porquê da perda. Ou essa perda vai fazer com que a gente se perca de uma vez. Porque você fica revoltado, você fica aflito, você acha que tudo se perdeu, que não tem mais solução. E pelo contrário, agradecer aquilo que você perdeu, entender que é uma corrigenda para você, procurar compreender essa corrigenda, não cometer mais essa forma de atitudes e partir para uma nova situação. Então, se alguém também lhe ofende a dignidade, não guarde ressentimentos, né, que é a mágoa. Porque é daí que nasce a mágoa, né? Você fica com o seu ego, com o seu orgulho transtornado. E aí você quer de alguma maneira devolver para essas pessoas aquilo que você sentiu. Ou você vai usar aquela forma agressiva, ou você vai cozinhar o galo para achar na hora certa de dar o troco. E isso fica fazendo mal para nós, mais do que para aquele que a gente vai querer ofender. Aquele que nos ofendeu já está numa situação difícil. Você tem que compreender que quando a pessoa está fazendo com você uma coisa que você diz assim, eu não merecia isso, eu não precisava ouvir isso, é porque aquela pessoa já está desequilibrada e ela está tentando jogar o lixo que ela traz dentro dela em você. E você acaba aceitando, vestindo aquilo como roupa, né? E aí você acaba sendo pior do que ela. Você vai causar um dano maior para você. Que de repente ela fica bem na situação e você ficou mal visto. Você fica sendo comentado. Então,
Temos que ponderar que a criatura de bom senso jamais enfeitaria a própria personalidade ou a própria individualidade com o lixo que nos jogaram. Então nós temos que entender que se a impaciência marca os nossos gestos habituais, nós temos que nos acalmar, observar que os pequenos desequilíbrios integram, por fim, as grandes perturbações que existem em nós, que nós chamamos de sombras. E que nós, como diz Santa Mônica, não tenha medo. Todo mundo tem sombras. Todo mundo tem dúvida. Todo mundo tem medo. Mas nós temos que acreditar que nós somos eternos e que nós temos que ter a paz dentro de nós. E o que é a paz? Hoje pouco se fala, mas continua sendo a lei de Deus. E como exemplo nós temos Jesus. E Jesus diz, tenham fé. Que o Pai, se Ele alimenta um pássaro, se ele veste um lírio mais bonito, mais branco que Salomão, que dizer vocês que são filhos dele, vós sois Deus. Então a gente precisa acreditar nisso. Que ele não vai dar uma serpente para nós se a gente pedir um pedaço de pão. Ele não vai dar uma pedra para nós, para gente. O homem talvez faça isso, mas Deus não. O homem que é aquele homem que ele é fissurado, ele está atormentado por aquilo que nós chamamos de humanidade, talvez ele cometa esses delitos, e a gente sabe que cometa, a gente ouve muitas histórias, não é? Então nós temos que saber que as nossas perturbações, elas começam com pequenos desequilíbrios. Então, seja qual for o seu problema, lembre-se que toda mágoa é a sombra destrutiva. E de que a sombra, ou seja, ela qualquer, consegue permanecer no coração daquele que a acolhe e não põe para fora. Então nós temos que saber tirar de nós esse mal, essa mágoa, essa sombra, saber lidar com elas, porque muitas vezes elas podem continuar ainda no nosso íntimo, mas nós vamos ter equilíbrio. É como nós dizemos, né, no tratamento dos alcoólicos, né, mais um dia sem tomar nada, mais um dia sem nada tomar. Porque, na verdade, dentro de nós ainda gostaria. Mas qual é a decisão? Eu não posso, porque isso me desequilibra. E se eu me desequilibro, eu fico vivendo naquela mágoa que eu criei em mim, com a situação que eu não consigo ter equilíbrio. Então, nós temos que realmente procurar servir a nós. E servir a nós vamos estar livres para poder também servir alguém. Então nós devemos saber que quando nós estamos sozinhos e perdidos, nós nunca estamos sozinhos. Deus está em nós. Deus está conosco. Então Deus, Ele é mais do que um irmão. Ele é maior que qualquer irmão. Deus é mais do que um amigo. Ele é o melhor amigo. Deus é mais amoroso que qualquer amante que nós possamos imaginar nessa vida. Então, nós temos que realmente ser justo e leve conosco. E sendo justo e leve conosco, com certeza nós seremos leve e justo para com os outros. Não é verdade? Então nós temos que o coração dos homens, aqueles que ainda buscam as tempestades, as guerras, a decadência da humanidade, nós temos que tentar resgatar e ajudar essas pessoas a ter fé. E assim, nós vamos terminando a nossa conversa de hoje,
e saber que mágoa todo mundo tem. Nós devemos sim saber entender e compreender cada uma delas conosco. Não são os outros. É como diz assim, eu preciso de você para ser feliz. Não, você precisa de você para ser feliz. A outra pessoa, ela tem que se encontrar. E quando vocês andarem e caminharem juntos, o equilíbrio vai criar a harmonia e a felicidade e a verdade e a vida em vocês. Então, boa noite por mais essa conversa fraterna. Espero que vocês possam raciocinar sobre todas essas palavras simples, de uma forma colocada bem simples, porque nós não precisamos nenhuma retórica aqui técnica ou endeusada para que a gente possa compreender o sentido do que nós devemos realmente fazer para nós estarmos bem, em harmonia, e tudo vem a seu tempo. Se nós acreditarmos e tivermos fé como diz Jesus, tudo se acrescenta. Então vamos acreditar. Boa noite a todos, que vocês possam ter uma ótima fim de noite, um bom descanso e um ótimo final de semana para todos. Que assim seja. Até a próxima.